É óbvio que deve ter alguns milhões de dólares aí de impacto. Eu não acho que esse impacto é impactante. Eu escutei hoje no jornal israelense de que bateu o recorde de turistas que entraram em novembro, de todos os tempos em Israel. Então, assim, esse impacto não é impactante, mas com certeza alguns milhões de dólares tem aí, sei lá, alguns milhões de dólares de empresas israelenses que deixam de vender, mas ao mesmo tempo elas vendem para outros, elas dão um jeito, elas encontram outros mercados. Mas é gravíssimo ter ideologicamente milhões de pessoas juntos contra... Bom, isso que é a parte mais grave. Quando você fala em embargos a produtos de Israel, vacinas estão nisso? Remédios contra... Acredito eu que não, porque o que a gente vê aqui são empresas pequenas... O celular está nisso aí também? Não. Olha aí, ó. Não. Pois é, eu estava imaginando fazer o contrário. Fazer o contrário. Nós não vendemos mais. Eles não fazem isso. Olha aí, ó. O cara tá com Mac. O cara tá com Mac. Eu vi o Mac. Tá? Ele tá com Mac e tá lá, boycott Israel Goods, Palestine do outro lado. Aí deixaram um recadinho para ele, né? Eu somente gostaria de informar você que o flash storage, né, o processador tal, não sei o que, dentro desse computador foi feito por uma empresa israelense. Se você não quiser, pode dar esse computador para mim, eu troco com você. Isso é uma universidade americana. Eu morei no Rio, num apartamento da mãe de um amigo meu, que ela alugava quartos, porque os 3 filhos dela moram em Israel, e ela alugou para um cara que era líbio. E ele tinha no computador dele um adesivo também de pró-palestino aqui. E a gente conversava de vez em quando, assim, aqui e ali. Ele era líbio, morava na França, uma coisa assim. E ele falou, eu falei, você é a favor do boicote? Completamente contra Israel e tal, mas era um cara educado, estava fazendo doutorado aqui, alguma coisa assim. E eu falei para ele, legal, e o que você acha que tem dentro do teu computador? Não, porque não sei o que lá. Eu falei, teu computador tem um chip israelense. Deixa eu ver, tá escrito Made in Israel. Mas eles sabem que foi fabricado lá, mas eles que vão fazer o quê? Eles vão deixar de usar computadores e celulares? Não. É possível fazer um boicote contra produtos árabes? É fácil, não existe. O petróleo. Para de comprar burca. Ó, como jordaniano palestino, eu tenho testemunhado em primeira mão que a maioria do BDS, do movimento BDS, não se importa com os palestinos. Eles são... eu posso afirmar que eu tenho aproximado pessoalmente vários movimentos do BDS, várias pessoas do movimento do BDS, perguntando para eles por que eles não boicotam os países árabes, porque eles tratam as pessoas muito pior do que Israel trata. Essa retórica que contradiz uma coisa com a outra entre o BDS das pessoas é o que vocês viram no vídeo. Os caras não boicotam o Irã, a Coreia do Norte, mas boicotam Israel. Falta de informação, falta de antissemitismo. Não, é antissemitismo, mas muitas vezes é uma pura lavagem cerebral de que é ignorância. Eu estou afim de pegar uma boa causa agora, vou pegar uma boa causa, essa causa chama-se vou boicotar Israel, sabe, às vezes, tipo, você faz uma coisa para o seu... Falam algumas pessoas de que trabalho voluntário, na verdade, ele não é altruísta, ele é egoísta. Porque você está fazendo para você se satisfazer. Dizem também que, às vezes, uma doação, até uma doação, por que os rabinos falam para doar, você nem sabe para quem está dando, né? Se você doar e colocar o nome embaixo, o Antônio Emílio de Moraes falava que não é doação, é publicidade. Mas até uma doação que você não sabe para quem está doando, você se sente satisfeito. Então você satisfaz uma certa necessidade do teu ego de você se sentir bem. Deixa de ser um certo altruísmo, um certo egoísmo isso. Aquela mulher que coloca o adesivinho lá na porta da loja dela, ela quer se sentir aquela pessoa, sabe? Ela quer se sentir fazendo um bem para a humanidade. Esse é o bem mais fácil que ela pode fazer. E eventualmente, ela não gosta de Israel, não gosta dos judeus. Se tivesse um viés antissemita, ela não faria isso. Não, se ela não tivesse pessoas que reconhecessem o esforço que ela está fazendo e que coloquem ela como boa, ela não faria isso. Ela acha aquilo politicamente correto. Não, Brasil. Os outros em volta acham isso politicamente correto, por isso que ela faz. Então aqui a gente tem no Brasil movimentos. Aí vocês têm um exemplo desse jornal que foi
Em 1946, 7 saiu isso aqui, Boycott Palestinian Goods. Na verdade, nada mais é do que Boycott Israeli Goods, mas eles estavam querendo boicotar Jewish Goods, né? Mesma coisa que aconteceu com a Alemanha nazista. Os palestinos na época, né? Não, os palestinos aqui eram judeus. Mas existem muitas pessoas do movimento reformista judeus nos Estados Unidos aderindo ao BDS. Sim, existe. Gostaria então de saber exatamente. Eu já te falei, Jewish Voice for Peace. É o movimento reformista judaico e eles são pró-BDS. Jewish Voice for Peace. Eu esqueci o nome do outro. Eu já vou lembrar que é parceiro do Hillel. Isso que é contra Israel também. Não, mas isso é Naturei Carta, são 3 mil pessoas no mundo inteiro. São muitos. 3 mil pessoas no mundo inteiro. E são sempre os mesmos 100 que queimam a bandeira nos protestos. Pode ver nas fotos do Google. Mas eles são parecidos, né, André? Eles são a favor do BDS porque eles são contra Israel por causa do formato que Israel é. Não. Porque Israel é laico, Israel tem separação de sinagoga e Estado e porque Israel é dominado por pessoas não religiosas. Se Israel fosse religioso e aplicasse a lei judaica ao pé da letra e tivesse um rabino em vez de ou um conselho de rabinos que fossem os primeiros ministros, eles não seriam contra. O problema dos Naturei Carta é esse o problema. Da mesma maneira que existem aqui, não vou ficar citando, tem sinagogas no mundo inteiro que são não anti-sionistas, mas não são sionistas. Existe uma grande diferença entre não... Não, tanto religiosos quanto não. Não, eu estou dizendo de sinagogas no mundo inteiro, não estou falando de anti-sionistas, mas existem sinagogas sionistas, declaradamente sionistas. Elas fazem reza para Israel todo sábado, etc, etc. E existem sinagogas não sionistas, mas não anti-sionistas, mas não sionistas. E André, qual seria o discurso de Asbará em relação a quando alguém questiona mas não sei quem é um judeu líder do BDS, existe esse movimento. Qual seria o discurso de Asbará? Para uma pessoa que é judeu e se filiou ao BDS, o fato da pessoa ser pró-BDS não quer dizer que ela pode ser da religião que ela quiser. Com certeza essa pessoa não tem informações suficientes a respeito do BDS ou ela tem algum complexo de inferioridade que ela odeia a sua própria origem, que faz com que ela se afilie a pessoas completamente antagônicas à própria origem dela. Existem israelenses anti-Israel. Da mesma maneira que alguém pode falar para você que o Ilan Pappé escreveu o livro falando da limpeza étnica que Israel fez em 1948 e ele tem um monte de erros acadêmicos no livro dele. Você tem que confrontar fatos com fatos. O BDS, em vez de você entrar em confronto com a pessoa que é pró-BDS, já falei, é a mesma coisa que PSTU. Vocês não vão conseguir ganhar da pessoa, porque a pessoa que tem uma ideologia tão forte, ela não vai usar a razão. Então, eu escutei essa frase outro dia, quanto mais informações você tem de um assunto, mais razoável você é. Então, a pessoa não é razoável porque ela não tem informações do assunto. E é aí que está o problema. O BDS no Brasil, vocês têm que agir com a lei. Como é que foi feito nos Estados Unidos? Tem lei no Texas. É proibido para uma instituição do Texas boicotar Israel. Uma instituição governamental. Faculdade, universidade, polícia, bombeiro, hospital, qualquer coisa, é proibido boicotar Israel. É lei, é legislação. Nova York não fez uma lei, o governador fez uma ordem executiva. É proibido em Nova York... Especificamente Israel? Especificamente Israel. É proibido o BDS. O movimento BDS é proibido. Você pode fazer uma legislação aqui no Brasil mais ampla. Eu já falei, por exemplo, com vereadores em Porto Alegre, que tem a maioria da Câmara em Porto Alegre, é pró-Israel. Se fazer uma lei que proíba a cidade de Porto Alegre boicotar qualquer país que o Brasil tenha relações diplomáticas. Aí as instituições são obrigadas, elas não podem boicotar. Então, na hora que o cara quer fazer um lobby com o prefeito, veio um prefeito que é anti-Israel, virou prefeito, não quer boicotar, não pode. Proibido. Essa é a principal maneira de combater o BDS. É lei, é legislação. Ainda está forte o BDS? Ele tem crescido. Da mesma maneira que a economia de Israel também cresce, o BDS também cresce. Ele cresce a passos de tartaruga, mas ele cresce. Ele tem mais falhas do que acertos, ele tem mais decepções do que comemorações, mas ele consegue trazer... por exemplo, teve agora há pouco tempo atrás, teve alguém que cancelou um show em Israel. Eu não lembro quem. É verdade. Eu não lembro quem. Teve vários que cancelaram. A Rihanna foi a última. A Rihanna cancelou o show em Israel. Agora, o Guns N' Roses estão indo agora.
com o quarteto original, do quinteto original lá. Caetano Veloso, ele recebeu a visita da senhora Yara e o senhor Pedro, ou eu acho que é Pedro, ou Shahar Yara, Yara é irmã de alguém, ou do Pedro ou do Shahar, não sei do qual dos dois. Com a carta, para ele não ir, falaram lá de Sucia, que é um meio que uma micro-vila palestina construída ilegalmente em um território que não foi autorizado por Israel, eu acho que em Zona C, porque tem 50 mil palestinos que moram na Zona C, que moram meio mal, porque a autoridade palestina não consegue estar lá para dar os serviços básicos para eles, e a polícia israelense não vai para lá porque é palestinos morando na Zona C. Então é meio que lawless dentro desses lugares. É meio que manda quem fala mais alto, ou quem atira mais. E é difícil, é um problema, na verdade. Eu sou bem crítico a essa política israelense de deixar isso acontecer. E aí eles construíram algumas barracas com saco de lixo, super de propósito, assim, para chamar. E aí tem muita câmera, muita mídia lá, né, nos territórios palestinos. Tem umas 4 ou 5 agências particulares privadas de palestinos, que são pagos pela Reuters, pela AFP, pela Al Jazeera para produzir vídeos. E eles conseguem disseminar um absurdo de coisas a respeito disso. Bom, isso chegou aí de que isso ia ser demolida. E aí chega de que Israel vai demolir um vilarejo palestino na Cisjordânia, acabou. Ninguém quer contextualizar nada. É Israel demolindo casas palestinas para construir casas israelenses. Qualquer pessoa que seja um pouquinho leigo no assunto vai ficar com raiva de Israel. E aí o Caetano Veloso chegou lá, foi abordado pela New Israeli Fund, mais um monte de pessoas que construíram uma agenda para ele, que não levaram ele para Sderot, por exemplo, para ver os foguetes, levaram ele para um hospital que tem coexistência, não sei o que lá. Agora, uma coisa é levar o cara para um lugar onde Israel está fazendo uma coisa ruim, que não está contextualizada, e depois levar ele para um lugar onde tem um negócio bonito de coexistência. Mas se você não levar ele para Sderot para ver os foguetes de Gaza, quer dizer, uma coisa é mostrar os três. Olha o que Israel faz, olha o que o Hamas faz, olha o meio. Outra coisa é falar só, olha o que Israel faz, olha o meio. É que como assim? Então vamos pegar o meio. Para ele a sensação é tipo, tem que ter um estado só. Então, essa é a sensação que a pessoa sai de lá, quando você faz uma ação dessa. E aí ele veio, aí deu uma polêmica, o cara voltou, fez aquela carta gigantesca que ele escreveu na Folha, e ele falou vontade de não voltar mais para lá. Bom, eles perderam e depois ganharam. Eles não conseguiram impedir que o Caetano Veloso deixasse de ir. Aí a gente comemorou. Na hora que ele volta e ele escreve um artigo desse, eles comemoraram. Primeiro odiavam os judeus por causa da sua religião, depois pela sua raça e hoje odeiam por causa do seu país. Bom, isso aqui é uma apresentação que a gente apresenta para enaltecer as pessoas e transformar essas pessoas em doadores. Então, bem-vindos, cada um de vocês, se quiser, um dia, vão se tornar um doador do IB. Israel não tinha poder bélico, não tinha nenhum tipo de recurso, e essas pessoas daqui, elas cresceram numa época que Israel era o Davi e os árabes eram Golias. Elas viram Israel sendo atacadas por países, por potências, Israel não tinha armas, Israel tinha embargos, etc, etc. E elas se tornaram, depois de 20, 30 anos, líderes do mundo. O Macri é pró-Israel. A realidade mudou, o mundo mudou, Israel é forte, pode se defender sozinho, a economia é robusta, a sua tecnologia pode combater todo tipo de ameaça. Qual o problema? Olha aí a bandeira sendo queimada, o CST do PSOL falando Shimon Peres e genocida e depois enaltecendo Fidel Castro. Tirem suas mãos de Gaza. A guerra não é mais no campo militar. A guerra está concentrada no coração e mente das pessoas, como o Davi falou aqui quando abriu o curso no primeiro dia. Em 30 anos, os jovens de hoje em dia vão ser os líderes que vão estar no comando do Brasil, da Câmara, prefeituras, deputados e por aí vai. E Israel está sendo difamado hoje nos lugares que esses jovens estão tendo acesso e estão sendo influenciados, que é na mídia, nas universidades, na política, no mundo acadêmico e por aí vai. Que tipo de informações a gente quer que esses jovens tenham no dia de amanhã? Então aí vem o IB para tentar mudar essa realidade no Brasil. Missões do IB vocês conhecem, difundir e participar do debate, promover o Estado de Israel, contribuir para o fortalecimento do Estado de Israel no Brasil e coexistência entre os povos, significa assim um debate aberto de 2 estados, proteger Israel como Estado judeu democrático. Se alguém vier com uma opção
que não seja dois estados, que Israel continue sendo judeu e democrático no futuro, que não seja dois estados e der certo, aí tá tudo ótimo. Eu não acho que exista essa opção hoje em dia, mas essa não é a opinião do IB, essa é a minha opinião. Ser referência na defesa da promoção de Israel no direito de autodeterminação nacional ao povo judeu, por aí vai. Projetos. A gente vai fazer um site que vai ter, o que eu falei para vocês, a grande quantidade de materiais sobre Israel traduzidos em português, vídeos de parceiros traduzidos, um grande hub concentrado num lugar só, e vai pegar a informação que já está pronta ao redor do mundo de todas essas organizações que vocês conhecem, vocês veem no Facebook, só que adaptar ela para o público brasileiro, colocar tradução em português, profissional, do jeito certo. Página no Facebook para promover o que entra no site, promover novos textos que vão entrando, etc, etc. Página no YouTube com as aulas que o Toby filma já estão no YouTube, já estão divididas, para vocês assistirem, para vocês mandarem para os seus amigos, e vai ter toda a concentração de vídeo vai estar na página do YouTube. Então tudo que é vídeo vai estar na página do YouTube. App do IB, vídeos curtos, 2, 3 minutos, que vocês vão poder ver o vídeo e clicar, fazer assim para o lado, compartilhar no Face, compartilhar no Twitter, mandar por e-mail. A parte do app vai ser vídeos e textos. Significa que quando você entra no app vai ter lá vídeos, atualidades, textos, perguntas e respostas. Você entrou na parte de perguntas e respostas, vão ter 300 assuntos. Aí você vai entrar no assunto que você quer, vai estar lá, resposta, 3 tipos de resposta. Vídeos semanais, tecnologia avançada, por aí vai. Misguete, vamos fazer um grupo de um recrutamento e seleção de voluntários para fazer trabalho voluntário de jovens ativistas na comunidade. Vão ser super selecionados para poder fazer trabalho diplomático. Vai passar por aula de narrativa, oratória, retórica em Israel, vai levar para curso de relações exteriores e por aí vai. Atuação em universidades, escolas, movimentos juvenis, movimentos sociais, mídias sociais, coleta e monitoramento de informações, junto com as federações. Ativação nacional, a gente vai ter uma pessoa do IB em cada federação, pelo menos nas 13 federações ligadas a nós. Situation Room, um Situation Room emergencial em caso de guerra, para ter pelo menos 16 horas de atuação, 17 horas de atuação nas mídias sociais para monitoramento e conter o dano da desumanização que é feita a Israel nas mídias sociais quando tem um caso de guerra. O Media Center, esse é o grande polo de criadores de notícias no mundo hoje em dia. A Globo, a G1, a UOL, todo mundo compra, paga um valor mensal para eles mandarem notícias de última hora, e eles produzem as notícias, escrevem do jeito que eles escrevem. A gente quer quebrar esse monopólio. Então, por exemplo, no atentado de Tel Aviv, se a gente tivesse tido acesso ao vídeo do restaurante, que nem o canal de Israel já teve, a gente poderia ter mandado para a Record, e a Record teria publicado no Jornal Nacional deles. Depois a gente fizer 3, 4 vezes, a Globo vai querer fazer o mesmo, porque eles vão querer fazer com que a Record tenha uma coisa que eles não tenham. Então, assim, a gente quer ter contato com o Canal 2, Canal 10, Exército, pegar o conteúdo, fazer uma breve edição e distribuição através de assessoria de imprensa, o que é uma das coisas mais caras que existe no projeto do IB. Agenda positiva, divulgar e difundir notícias positivas sobre Israel para grande público brasileiro, LGBT, tudo que tem a ver com informação positiva que não é a guerra. Um outro site super diversificado também, primeiramente em inglês, para depois ir traduzindo para o português, principalmente notícias atemporais, que não vão perdendo relevância. Uma página dessa mesma coisa no Facebook, porém com outro nome, a fim de se tornar uma catraca livre. Caso a gente consiga isso, vai ser um grande sucesso, porque a gente vai publicar notícias de vários países do bem, e uma notícia a cada 4, 5 vai ser de Israel. Então não vamos falar que é um app, não vamos falar que é uma página de Israel, mas vamos falar que é uma página que publica notícias do bem e eventualmente você se torna um meio de comunicação, talvez que nem o Catraca Livre, com 11 milhões de likes, talvez com 1 milhão de likes, não importa. A gente aí, em vez de comprar lugar em páginas que tem 11 milhões de likes, como o Catraca Livre, que um post aí custa 10, 15 mil reais, você faz a sua própria página e espera chegar nesse número de gente. Fazer a agenda positiva com influenciadores. Essa menina foi para Israel, ela foi descoberta aqui no Brasil por uma organização americana, Stand With Us. Ela tem 1 milhão de seguidores no YouTube. Esse vídeo que ela fica experimentando doces de Israel tem 890 mil visualizações no YouTube.
Gol da Igualdade é um projeto que foi feito também por pessoas ligadas ao IB. Os cursos daqui, alguém se reconhece aqui na foto? Formação, captação e disseminação. Cursos à distância, os vídeos que estão aqui. Palestras em universidades, que é o que a gente quer mostrar justamente para mostrar o site do IB, a parte acadêmica, eles possam ler mais a respeito de Israel de uma boa quantidade de material. Entrevistas na grande mídia. Entidades parceiras no Brasil. Atividades, aqui é networking internacional. Aqui são algumas pessoas que fizeram parte da formação do IB, incluindo o próprio Milton Seligman, que foi ministro da Justiça. E o projeto é CONIB, Federação e Fundo. Vamos fazer parte dessa iniciativa. Vamos... R$1 milhão para 2017. Estamos aceitando doações.